Vou gravar na nuvem. Tudo bom, não é, Renata? Tudo bem. Prazer Melhorou um falar. pouco. Prazer falar aqui com você. Renata, eu fiquei Prazer. muito feliz pela mensagem que você mandou lá para mim, né? Dizendo que foi aprovada no concurso do TRF Terceira Região, tanto para analista quanto para técnica, correto? Isso mesmo. E eu queria bater um papo com você, a gente conversar um pouquinho sobre como foi esse processo, como foi o seu estudo, até o momento de sua aprovação, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Renata, eu queria, primeira coisa assim, eu queria que você se apresentasse, dissesse quem você qual é a sua cidade, e como é que foi que você começou a estudar para concurso? De onde partiu esse Então, interesse para concurso? então, eu chamo Renata, vou fazer 28 anos semana que vem. Hum, E eu fiz faculdade de Direito, comecei fazendo em São Paulo, porque eu achava que eu queria advogar, que seria uma coisa que eu iria gostar, uma área que eu ia gostar. Aí comecei fazendo em São Paulo e acabei vendo, achando que não era muito para mim, acabei sendo assaltada em São Paulo, tudo mais, voltei, que perto da minha cidade, eu moro em Cruzeiro, interior de São Paulo. Tem uma faculdade muito boa, a 30 quilômetros da minha cidade. Então, eu voltei e falei, acho que eu vou fazer faculdade lá em Lorena. Voltei para cá, comecei a fazer faculdade de novo, fiz metade em São Paulo e metade aqui. certo. Só que quando eu voltei, obviamente, Cruzeiro aí, né? No caso, Cruzeiro, né? é, eu moro em Cruzeiro, mas eu fiz a faculdade em Lorena. Ah, entendi. É uma cidade perto, na Certo. Unisal, salesiana. E aí era nas férias, quando eu voltei, eu não queria ficar em casa de férias sem fazer nada. Eu comecei a fazer um estágio voluntário como Hum, juiz daqui de Cruzeiro. E eu comecei a ver que, na verdade, era isso que eu queria concurso público. Era muito mais meu perfil do que advogado. E me dediquei a isso, terminei a faculdade fazendo estágio voluntário. hum, Saí só para poder estudar para o AB e fazer TCC tudo junto. Comecei a fazer pós também, que eu queria já sair da faculdade com metade da pós já feita. E aí emendei o estudo para concurso depois que eu me formei. Só que até então eu não sabia estudar. Eu estudava da mesma forma que eu estudava para o AB, que era certo. fazer cursinho, que eles ensinavam a matéria, inclusive na faculdade, assim, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você estudava naquele estilo de faculdade, aula, No estilo de depois faculdade. da aula pegava o livro do professor, lia aquele livro todo, queria ler o livro todo. Exatamente. Pegava E o livro, assistia a aula, revisava um pouquinho no outro dia antes de começar de novo o começar. estudo. E fazia muito resumo, porque eu sempre consegui, a minha Hum, memória boa é visual. Então eu precisava sempre escrever para eu saber onde que estava. tá. Só que eu comecei a ver que não Mas estava seu resumo, como evoluindo é que era? Ele muito. era Eu fiquei grande numa fase um pouco estagnada. Só que na minha cabeça, na época até então, eu achava que eu tinha que fazer e que travou. fazendo uma base, fazendo esses Hum. resumos, e falei, não, uma hora eu vou precisar de tudo isso, eu começo a revisar. Ah, E então assim, muitos você fazia os resumos. Seus resumos eram grandes? eram enormes. Então você fazia aqueles resumos enormes, achando que algum dia ia revisar. Achando que um dia eu ia revisar. Eu tenho pastas, aquelas de fichário, tenho Hum, muitas aqui em casa. Tem uma prateleira só com pasta de fichário de tanta folha que eu escrevi, assim. hum, Até cheguei a revisar algumas vezes, até cheguei a olhar algumas vezes, mas como era muito assunto e a minha memória visual que era boa, e eu escrevia hum. por inteiro, eu não escrevia muito por palavra-chave, eu escrevia, só escrevendo. Sei, Eu não lembrava, porque eu não conseguia visualizar isso na minha folha, entendeu? entendi. Então eu estava sentindo um pouco de falta disso, desse tipo de estudo. Foi quando apareceu, acho que no Facebook para mim, Hum, patrocinado do seu curso. hum, Só que eu tinha acabado de comprar um outro curso, que até então eu também não sabia direito qual que era a área que eu queria. Eu achava que eu queria magistratura, mas eu também ao mesmo tempo não sabia se eu queria muito ser juiz. Eu sabia que eu queria um concurso público, uma estabilidade, alguma coisa assim que fosse a sei, minha cara mesmo, assim. Mas não sabia o certo qual. Aí vi seu curso, só que eu já tinha comprado um outro. certo. Baixei o PDF e tentei fazer mais ou menos. Esse Só que curso outro que você tinha comprado era curso normal, aulas, PDFs, esse tipo de coisa, né? curso normal, Certo. curso de mesma coisa que eu já Hum. fazia, que era aula, resumo e só. Não fazia questão, morria de medo de fazer questão.
Porque eu sempre fui muito pessimista, então eu achava que se eu fizesse essas questões não ia dar certo. Então que eu tinha que fazer tudo certinho para quando eu começasse a fazer questão, já tá bem, entendeu? Entendi. E aí, como eu sou muito detalhista, muito, muito, muito mesmo, eu achava que eu tinha que terminar tudo, de estudar tudo, para eu começar a querer pensar em concurso. Direito, assim, de fazer prova mesmo. E foi uma fase que eu acabei pegando que tava com pouco concurso da Sim. minha área, assim, que eu queria. Tinha muito de TRT, mas eu não gosto de direito do trabalho. Então, acabou que eu fiz pouquíssimos concursos. Vi o seu PDF e vi que eu fazia tudo errado. Falei, nossa, eu não faço Ah, nada então, disso. a primeira coisa que você fez, então, quando você me conheceu, foi baixou o livro gratuito, começou a assistir meus vídeos. Isso mesmo. E logo a partir desse conteúdo gratuito, você já percebeu alguma coisa, que alguma coisa estava estranha, não era o caminho por aí? Eu vi que eu fazia tudo errado. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo tá tudo errado. Não é nada disso que tem que fazer. Eu não preciso saber o conteúdo inteiro, eu só preciso saber o que vai cair na prova. Às vezes eu até sabia coisas, assim, algumas ideias, ideologias, algumas coisas mais Hum, conceituais do que para a prova, assim. Eu não entendia que, por exemplo, a banca iria trocar o obrigatoriamente por um preferencialmente, entendeu? hum, Ou vice-versa. Eu não entendia. Eu sabia o que era aquele conteúdo daquele artigo, mas eu não sabia como que a banca iria cobrar. entendi. E aí Então, eu assim, comecei a fazer o curso. sim, mas assim, durante o período que você estava estudando, quais as dificuldades que você estava sentindo, assim? Não só as dificuldades em relação ao estudo em si, mas as dificuldades em relação ao psicológico, ao emocional, antes de entrar no curso. Então, eu, eu, eu preciso, assim, de uma pessoa sempre para falar para mim, olha, isso aqui funcionou para mim. Se você fizer isso, vai dar certo. Porque eu faço muito, tudo meio de rotina, assim, que eu faço. Eu programo e eu tenho que fazer aquilo. Só que eu não sabia como que eu tinha que fazer. Então eu ficava muito confusa, porque ao mesmo tempo que eu estudava, eu sentia que não estava dando certo, que não estava funcionando, que não era daquele jeito. E aí eu comecei a ficar com muito medo. Aí começou a surgir um monte de gente falando que às vezes era melhor advogar, que pode ser que fique muito tempo estudando e não passe, e que aí em compensação outras pessoas dizendo que é só não desistir. E acho que eu vi algum artigo seu, não sei, alguma coisa que falava que essa história de que só não passa quem desiste não era verdade. Se você continuar estudando errado para sempre, você vai continuar reprovando para sempre. É, E isso me eu tenho marcou esse muito, porque vídeo. muita gente dizia isso. Aí eu falei, não, preciso. Então tá errado mesmo, não vou ficar É, para sempre reprovando. mas veja se não tem lógica. Você quer ir para uma determinada cidade, pega a estrada errada. É só não parar de dirigir, é só não desistir que você chega na cidade certa, não vai É. acontecer, né? E, Renato, então, assim, você estava passando por isso, esse turbilhão de coisas e viu aos vídeos gratuitos, viu algumas coisas gratuitas que eu libero e você aí já percebeu, você me disse que percebeu que já começou a mudar alguma coisa. Mas a partir de que momento você disse, vou entrar no curso, no método? Então, foi em janeiro, se eu não me engano, do ano passado. Que daí eu estava começando a tentar ver o que, que eu ia fazer, como que eu ia fazer para esse ano, fazer a minha programação. E até eu estava conversando com meu namorado, ele falou assim, não, mas como que você vai estudar para esse ano? E eu não conseguia ter essa resposta. Eu falei, não sei, porque eu não sei como que estudo. Eu vou Hum, continuar estudando, assistindo aula, eu já fiz isso várias vezes. Não sei como que eu vou fazer. Aí eu te mandei acho que mensagem, perguntando, mandei mensagem acho que no site, se tinha sim. alguma turma aberta. Pelo E aí eu Insta, comecei, foi pelo Insta. isso. Aí eu falei assim, não, vou ter que fazer, porque eu não sabia como me organizar para começar a estudar naquele ano, entendeu? Aí já ano passado eu já estava com foco um pouco mais de analista para MPU, que tinha a possibilidade de abrir, estava tudo. Não, na verdade eu tô falando ano passado, mas é que ainda tô achando que eu tô em 2019, mas foi Você está falando 2018, né? 2018. E aí Eu tinha aquela lembro, eu possibilidade de lembro. Eu estava abrir. olhando as mensagens que você me mandou hoje. Você me mandou em janeiro perguntando sobre algumas coisas, material gratuito, vídeos Uhum. gratuitos. Eu acho que foi em março ou maio. Você falou perguntando de 2018, né? Dizendo que É, queria entrar na turma e tudo mais. E eu acho que logo na sequência, ali no final de maio, você entrou na turma. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? já logo entrei na turma e já comecei a fazer todos os módulos, assim, porque, não, preciso saber como que eu vou estudar, porque estudar eu quero, eu só não sei como.
Então, isso estava me deixando muito aflita mesmo. Era uma das coisas que mais me deixavam com um pouco de medo, assim. Como que eu faço para chegar até lá? Eu tinha foco, eu tinha determinação, eu queria fazer. Não era assim, eu não quero estudar direito esse ano. Eu queria estudar, só eu queria estudar da forma certa. E eu não sabia. E aí você, pronto, então você entrou no curso, começou a assistir às aulas, e aí eu queria saber como é que foi o processo quando você entrou. Você assistiu o curso todo primeiro e depois começou a aplicar, ou foi ao mesmo tempo? Você foi assistindo, foi aplicando, como é que foi esse processo para você? A primeira parte, que era o primeiro módulo, se eu não me engano, de mentalidade, eu fiz só essa parte, assim. Eu foquei bem nessa parte, porque como não tinha ainda como que estudava, e eu queria saber como eu estudava, eu falei, bom, vou esperar, vou ficar umas 2 semanas sem estudar para eu ver como que faz, porque não adianta eu continuar estudando errado. E fiz o módulo de mentalidade, que foi assim, para mim, valeu qualquer coisa lá naquele módulo, porque eu achei, porque muitas frases que nós concurseiros, a gente fala para si próprio, de não sei se vai dar certo, não sei se é para mim, mas eu nunca fui a inteligente da turma, mas eu sempre fui mediana, mas tem que ter uma base muito boa, tem que ter bastante tempo. Essas coisas foram meio que caindo na minha ficha quando você falava e dava um pouco de medo mesmo, assim. Eu vi até alguns comentários depois, numas fotos suas, falando esse negócio de não tem essa história de que quem não desiste, que não passa. E eu vi muita gente criticando, falando que não era assim, que não podia ser assim, que tem que ter pensamento positivo. E eu entendi muito o que você estava querendo dizer naquele momento. E assim, a minha ficha meio que caiu bastante. Porque eu falei, não adianta a gente tapar o sol com a peneira e ficar passando a mão na nossa própria cabeça. A gente tem que ouvir a verdade. E era o que eu precisava naquele momento. É, uma coisa é você pensar positivo, uma coisa é você Uhum. querer ter sucesso, outra é coisas que, tipo, você vai se enganar, na verdade, né? Não é pensamento positivo, vai continuar no mesmo estudo e não vai ter resultado. Então, assim, só no primeiro módulo você achou que eu coloco lá módulo 0, né? Que é a parte de Uhum. mentalidade, uma parte também que eu falo de coaching virtual. Que eu trago as principais técnicas do coaching e faço você aplicar, porque não tem mistério nenhum, né? O pessoal faz coaching e tudo mais, e são técnicas que você mesmo pode aplicar. Então você sentiu aí que já deu uma melhorada, um direcionamento, uma organizada, tanto mental quanto um direcionamento para o seu estudo. Com certeza, porque eu comecei a ver que não é um negócio absurdo, que se você se dedicar e fizer um negócio bem maçante mesmo, assim, você vai decorar, você vai lembrar, você não vai. Porque tem que fazer, é um negócio bem detalhe mesmo, assim. Sim. Estuda hoje, revisa amanhã, revisa semana que vem de novo, faz questão, volta, faz mais questão. E quando eu comecei a fazer o curso até, eu não vi a hora de chegar nessa parte de como estudar. Hum. E eu confesso que quando chegou, eu falei, nossa, mas não sei agora, como que eu faço? Continuo meio confusa. Porque É. até eu conseguir colocar tudo no papelzinho certinho, detalhadinho, como que funcionava, eu fiquei um pouco confusa, porque na minha inconscientemente eu achava que ia dar a fórmula mágica, entendeu? Assim, Entendi. você tem que fazer isso, tem que passar. E aí, quando eu entendi isso, que foi o pensamento que melhorou mais ainda em mim, porque eu vi Mas eu que achei não que foi era importante, mágica. porque você parou e disse assim, eu vou aplicar isso e vou testar, né? É, E às vezes é assim, a pessoa está estudando de um jeito, eu mostro uma forma diferente e aí a pessoa trava. E você foi não, o que você aconteceu. pegou, parou e disse assim, olha, eu vou colocar em prática. E dentro das coisas lá que você colocou em prática, tipo edital sintetizado, resumo, revisão, calendário, as técnicas todas, o que é que você achou assim mais relevante que você foi aplicando e você acha que foi mudando o seu estudo e você foi conseguindo ter mais eficiência? Então, principalmente a parte visual dos meus resumos, eu achava que assim, eu não consigo. Hoje, por exemplo, onde eu estou sentada aqui é uma escrivaninha, tem uma gaveta. Todas as minhas fichas do RPC estão aqui embaixo. Então, se eu estou estudando, estou fazendo uma questão e eu fico com alguma dúvida, eu já sei onde que tá, porque eu dividi muito certinho. Então, eu tenho essa facilidade muito maior de achar algum conteúdo que eu estou em dúvida, entendeu? Porque antes Seu, eu não conseguia, eu não e seu sabia. resumo ficou menor? Ficou mais enxuto, mais Ele direto? ficou menor, mas o meu nunca ficou muito pequeno porque eu não consigo. Preciso marcar tudo, anotar tudo. Os meus resumos são todos grandes, Hum, mas eu conseguia.
eu Você conseguia conseguiu revisar. organizar melhor os seus resumos. É, E ficou mais direto. ficou muito melhor, assim. Tanto é que é uma, sei lá, tem 1,5 m no máximo a minha escrivaninha e aqui É. é a largura de cada ficha. Então, assim, toda a minha matéria inteira de tudo tá aqui. É bastante coisa, mas assim, é muito conteúdo também que eu tive que estudar. Então, acaba que é bastante, mas não é tanto assim, igual era antigamente. Joia. E aí, então, veja, se eu estou entendendo certo. Você entrou no curso, deu uma parada nos seus estudos, pegou a parte de mentalidade, olhou primeiro, Uhum. depois pegou as técnicas, foi aplicando, edital setizado, resumo, revisão, calendário, foi colocando tudo, assistindo o curso e colocando em prática. E ao fazer isso, qual foi o primeiro concurso que você fez depois do método? Eu fiz o do MPU, que era o que eu estava Hum. estudando para ele, Quanto e tempo que eu depois, mais ou menos? Depois que Eu entrou, você lembra comecei a assim? fazer o curso, foi em maio, o concurso do MPU acho que foi em novembro ou outubro. Outubro, né? Outubro, novembro. É, Então, maio, foi junho, mais ou menos. julho, agosto, setembro, 5 meses depois, né? É, 5 meses depois. E é. nesse concurso, como é que você foi? Fui, eu fui super bem, assim, perto do que eu estava indo, Hum, eu achei que uma evolução foi muito maior, assim, entendi. muito Você não grande. passou, mas percebeu que melhorou. Muito, fiquei muito próxima, assim, de, como eu te falei, acho que eu te falei, não sei se eu comentei. Hum, Pelo gabarito dos professores, como é CESP, então assim, é verdadeiro ou falso, acaba ficando assim, uma hum, interpretação um pouco, algumas questões são um pouco mais subjetivas. hum, E pelo gabarito dos professores, eu tinha acertado 5 questões a mais. E quando saiu o gabarito da CESP, eu perdi 5 questões, então eu já perdi 10 pontos. Aí eu não entendi. consegui, porque se eu ficasse com 5, eu ia ficar próximo, eu ia passar, mas ia passar bem pro final. Perfeito. Mas ia dar um pouquinho. Só que daí, quando eu errei as outras 5 questões, aí não teve jeito. Aí, ao invés de eu ganhar, eu perdi. Quer dizer, você melhorou muito, mas ainda assim não passou. Então, eu tenho uma pergunta para Não, você. Eu acho que é uma mistura de sensações, mas eu quero que você me diga o que é que você passou. Qual a sensação de saber que melhorou muito, mas também a sensação de que tipo, cheguei perto, mas não passei? então, na verdade, o que Ah, aconteceu? Eu fiz essa prova hum, em outubro, não sei. E hum, aí teve o concurso de analista do MP, que é a matéria hum, estadual. hum, E uma amiga minha que estuda também para concurso falou: vamos fazer, é legal, passa todo mundo que passar, eles chamam, a lição roda muito. Tá, mas eu estudo para o MP da União, é matéria totalmente diferente. hum, Tá, vamos fazer, a gente vai, você vai também. Tá bom, vou. E fiz e passei para a segunda fase. hum, Falei, nossa, e agora? Porque aí eu fiz a prova em outubro, ah, saiu o resultado, eu passei. A prova do MPU era em novembro. E a segunda fase de analista do MP era em dezembro. Falei, não tem jeito, eu não vou parar e começar a estudar todas as matérias do MP estadual, que não tem como, eu não vou perder hum, o MPU que eu tô focado. Então, meio que fui levando, fiz a do MPU, não deu certo, e logo depois já fiz a prova de analista do MP. hum. Fui super desacreditada, porque geralmente a segunda fase de analista do MP cai muitas questões de direitos difusos e coletivos, Estatuto da Sim. Criança e do Adolescente, eu não estudo, não sei essas É o matérias. que a gente fala, né? Lá no módulo 2, direcionamento, né? Eu não sabia. Então, assim, acabou que eu falei, vou fazer. Não sei o que aconteceu. Chegou na prova, foi uma prova totalmente atípica, pelo que me falaram, porque eu não Hum, sabia. Eu fui pro cair de paraquedas no concurso. Foi uma prova totalmente atípica, então caíram muitas coisas que eu sabia e eu consegui passar. hum. O que Então, você estava estudando, né? eu garanti as matérias que eu estava estudando, errei Hum, todas as outras, assim. Eu brinco que eu não consigo hum. passar por sorte, porque eu fico em dúvida entre duas, eu erro. Não tem como, já tudo é coisa, não dá. Até rezar na hora de escolher as questões, eu erro. E aí, eu garanti todas as questões que eu estudava, eu acertei, e as outras não. Então, eu passei bem, bem mal, mas eu passei. Bem mal é ótimo. Mas aí chegou em dezembro, saiu o resultado em janeiro, e eu tava nessa ideia, né? Eu falei, meu Deus, eu melhorei, mas eu não passei. Será que eu tô fazendo certo? Aí, de tanto ficar questionando, eu falei, não, mas acho que eu tô, porque eu passei no de analista do MP, que eu nem tava esperando, eu fui muito melhor, vou continuar. Aí, defini que ia continuar exatamente do jeito que eu tava fazendo.
Entendi. Entendi. Então, e o final dessa história aí pro MP, como é que ficou? Do Tá estadual? ainda. Tá Ainda tá rodando, né? chamando, ainda Tá nem. rodando. Acho que tá na. Acho que Ah, homologou faz pouco tempo. hum, Eu nem sei, para falar a verdade, porque como eu fiquei muito longe na hum. lista, apesar de falarem que chama todos Chamam que todos, né? passam o histórico, é esse, eu acabei nem acompanhando muito bem, porque daí, Entendi. Na como verdade, você foi aprovada, mas tá numa posição que tá pode ser que longe. seja chamada, pode ser que não, né? É. E depois desse concurso? Ah, não, bom, mas eu queria saber a sensação, tipo, não passei no MPU. Qual foi a sensação para você de, tipo, ter ido bem, mas ao mesmo tempo não ter passado? Então, eu fiquei muito confusa, eu fiquei com muito medo. Eu falei, mas será que eu tô fazendo certo? Porque Hum, eu não sabia mais o que estava acontecendo, porque até então eu estava achando que eu conseguiria passar. Depois hum, chegou na hora do gabarito, eu já não passei mais. hum, Eu comecei a falar, não, agora eu tenho que estudar, eu tenho que achar um concurso, que daí uma das coisas que você falava, acho que, que foi muito bom para mim no curso, é sempre ter uma hum, segunda opção. E aí, quando eu estudava para o eu falava, se não der certo, eu estudo para o TRF, hum, porque já é parecido. Então, acabou que, assim, eu tentei evitar ao máximo o pensamento negativo que eu não uhum. passei no MPU e falar, não, tá dando certo, eu melhorei, ó, o TRF tá aí, vamos estudar pro TRF. E saiu, Aproveitar pra não perder. E saiu. E aí saiu saiu o pro MPU. TRF, foi o TRF 4 primeiro, né? É, Saiu foi o quanto tempo depois do MPU? do MPU. Ai, O acho MPU que foi uns outubro, 4 novembro de meses. 2018, né? É, E aí o TRF 4. a Você prova lembra? foi 1º de agosto. 1º de agosto de 2019. É, 1º de agosto de esses 6 2019. meses depois, mais um pouquinho, talvez. Um Porque o ano, edital saiu um um ano e pouco pouco antes. depois, né? Um ano e pouquinho depois, né? Não, porque a prova do MPU foi no fim de 2018. Ah, 2018 e a prova do TRF4 foi no início de 2019? Foi em... O edital acho que foi publicado em maio e a prova Hum, foi em agosto. em agosto. E É, aí, novamente, tá, foi para um. Certo. Aí foi para um outro concurso, tinha estudado, se preparado, e como é que foi nesse concurso? então, aí esse concurso eu falei, não, eu vou fazer porque para eu ver como que eu tô Hum, se tá dando certo, até para me estimular a estudar, para eu começar a estudar matérias que não caíram no MPU, mas que iriam cair no TRF, eu vou fazer. Comecei a estudar previdenciário e daquele esquema que você falou, já estava fazendo já para MPU e continuei fazendo, só que daí nesse momento eu tive que mudar, porque o MPU era SESC. E aí o TRF já era FCC, então eu tive que mudar. Falei, vou ter que estudar tudo de novo com outra banca. entendi. Como se tivesse eliminado todas as questões que eu tinha feito, estavam salvas no que concurso. Peguei as matérias do TRF, que eu não tinha estudado ainda, que eram previdenciário e tributário. E processo civil eu não tive tempo para estudar tudo para o MPU. Na verdade, você teve que pegar Aí eu tudo do comecei com essas curso. questões, fazendo já questões Então, na verdade, você teve da que. FCC, da banca. Tá. E continuei na. Foi. Ficaram que eu não consegui Peraí que estudar. travou um pouquinho. Travou? Então, voltou agora. Então, quer dizer, você teve que pegar as estratégias de novo do curso para adequar para a nova banca e as diferenças em relação ao cargo do MPU para esse concurso. É isso. Exatamente. E Aí aí eu peguei. você pegou e foi lá fazer o concurso. E como é que foi no concurso? Eu fui sair do concurso assim com aquela sensação de que era possível, Hum, super possível. Eu tinha ido muito bem. hum, Eu não vou lembrar agora certinho quantos que eu acertei, mas eu lembro que eu fiz quase 90% hum, da prova. E tinha entendido, achado que eu tinha ido muito bem na prova de estudo de caso, porque é previdenciário e administrativo. A administrativa é uma das matérias que eu mais gosto e que eu mais hum, estudo. E previdenciário, eu não tinha estudado muito, tinha começado a estudar para essa prova. Mas caiu um estudo de caso exatamente como a professora tinha dado aula. hum. Então, assim, eu sabia que tinha ido bem. Só que a prova de estudo de caso de administrativo foi um pouco confusa.
E eu não sei até agora, eu ainda não sei. Eu prefiro acreditar que Deus não quis, mas assim, É. eu não sei o que aconteceu, porque eu respondi as questões mais ou menos de forma correta, as alternativas de administrativo. De previdenciário eu tirei quase 8 e de administrativo eu tirei 1,5. Ah, o que deu Eu não sei o que não passou foi por aconteceu causa de administrativo, dessa prova subjetiva de administrativo, né? exatamente dessa prova de Bom, administrativo. mas você sabia que estava no caminho certo, porque É, 90% indo bem a matéria e por um azar a administrativa e novamente aconteceu o que aconteceu no MPU, tipo, você viu sua é, melhora, viu sua evolução e e não aconteceu a deu mesma certo. coisa. E aí, como é que foi o sentimento nesse momento? Porque aí já Eu, tinha um ano, né, que você tinha entrado no método, né? Um ano mais já ou menos, tinha, né? já Um tinha. Eu já ano, estava né? aplicando mais ou menos há um ano, quase um ano e meio. Tá. No dia eu fiquei arrasada, porque eu falei assim, Hum, mas não é possível, que eu tinha visto na correção dos professores, eu falei, mas eu coloquei 4 era discricionário, coloquei que era sistema de registro de preço, coloquei várias coisas. E 1,5, no dia que a FCC libera, não sai, né? O que que você errou, como que era o sim. espelho, nada. Eu fiquei muito, 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 muito arrasada. Eu fiquei bem chateada. E só que aqui em casa eu brinco que a minha família, ela não é daquela família que passa a mão, eles empurram mais ainda pra frente, assim. A minha Sim. mãe, meu pai, todo mundo fala, pronto, acabou, passou, bola pra Vamos pro frente, acabou. próximo, né? O meu namorado chegou aqui, eu chorando, ele olhou pra mim e falou assim, olha, você tem só mais 1 hora de luto, tá bom? Depois passou, segue em frente, continua estudando porque o TRF3 tá aí. Eu falei, nossa, Ah, o TRF3 já estava em cima, então, né? já tava em cima. E Quanto aí eu tempo acabei. depois do TRF3? A prova do 4 foi dia 1º de agosto, Ah, 31 de julho, alguma coisa assim. E a prova do 3 foi dia 1º de dezembro. tipo, um ano e meio certinho depois que você entrou no método, pela minha conta aqui. Isso, Um isso ano e meio mesmo. certinho. A prova do TRF3. Bom, então, e o que é que você fez pro TRF3? Já tinha feito tudo. Qual foi a sua estratégia para ir pro TRF3? Então, aí tinha algumas matérias que tinham ficado um pouquinho para trás, Hum, que eu não tinha conseguido estudar tudo 100%, porque eu sou meio dessas de que tem que zerar edital. hum, Porque eu sou muito, 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 muito detalhista. É até um teste que faz no curso, o meu deu o mais perfeccionista possível. E aí eu terminei essas matérias e continuei fazendo como eu fazia já. Quando comecei a estudar para FCC, eu comecei a complementar seu o meu resumo. estudo na RFC, que era Hum. feito com base na CESP. Comecei a colocar algumas coisinhas a mais. Continuei fazendo as questões que eu já tinha feito para o 4, para o TRF4. Então você fez a análise do perfil do FCC, como a gente fala lá no curso, e melhorou o seu resumo de acordo com a análise desse perfil, correto? É isso, né? Isso, Tá, isso mesmo. perfeito. E foi estudando Eu para, de acordo com a estratégia lá certinho do calendário, foi estudando para o TRF3. Isso, eu fui Perfeito. incluindo, porque a impressão que me deu, pode ser que eu Hum, esteja enganada, é que como a FCC são 5 alternativas por questão, ela a cobrança é um pouco mais ampla do que a FCC, a CESP. Então eu tinha que completar muitas coisas assim no meu resumo. E eu certo. fui continuando fazendo isso, fazendo as questões que eu já tinha feito, porque quando eu faço as questões, começo a estudar as questões, eu começo a selecionar as questões que eu acho que englobam o conceito que é bom para eu memorizar. Então, eu faço um caderno de questões dessa matéria. Certo. E aí eu continuei fazendo, mesmo que eu já tivesse estudado para o 4, para o 3 eu continuei estudando, fazendo essas questões que eu já tinha selecionado, fazendo as revisões semanais e terminando o que ficou para trás, as matérias que ficaram para trás. E aí, Perfeito. no fim, mas estava bem próximo do fim, assim, de fazer da prova, eu resolvi fazer um curso de estudo de caso Hum, específico, assim, para ver, para começar a escrever mais, porque como eu já tinha muito resumo, eu acabava não escrevendo mais direito, assim, eu ficava fazendo mais questão e revisando. Então, eu senti um pouco de falta de fazer um resumo mesmo, assim, sabe, de ficar específico, né? escrevendo, de ver o escrito. E aí eu fiz praticamente todos os estudos de caso do Hum. curso que eles deram e, E foi para a prova. e fui para a prova. E aí você fez a prova,
né? E eu queria saber, você fez a prova, assim, eu queria saber a sensação de quando você saiu da prova, como foi que você se sentiu? Sentiu que fez bem, que fez mal, que foi, como é que você estava? E quando saiu o resultado? Então, é que assim, Hum. comigo eu acho que as coisas são um pouco mais difíceis em alguns momentos. Para o 4 eu saí da prova falando, fui bem. Ok, É. achei, tava super com expectativa, não passei. Chegou no 3, fiz a prova, eu saí da prova, porque eu sou muito rápida. Como eu faço muita questão, eu treino muita questão, eu termino muito rápido. E nessa prova, a prova acabou, era mais ou menos 7h20 de analista da noite, eu Hum. terminei 7h10. Em cima, em cima. Em cima, muito em cima, eu sou muito rápida. Então, assim, foi uma prova muito pesada. Eu saí da prova, eu falei, tomei uma surra. Não tem como. Eu tomei uma surra feia. Minha mãe até falou, chuva? Não está molhada? Eu falei, não, mãe, surra. E tava arrasada, vim embora, porque a prova foi em São Paulo, eu vim para minha cidade no outro dia, nem queria tocar no assunto, nem queria conversar sobre. A minha mãe até perguntou, falou, mas filha, você acha que de 60 você acertou umas 30? Eu falei, mãe, não tenho a menor ideia. Porque perguntava muito causa de aumento de pena, coisa assim, exceção da exceção. Perguntou qual que era a causa de aumento de pena no crime de colocar fogo em floresta, incêndio em Hum. floresta. Lei esparsa. Então, assim, caiu muita coisa muito detalhada. E aí eu falei, com certeza não passei, impossível, jamais passei. Só que eu já tinha aprendido que eu não ia olhar em gabarito extraoficial, porque já tinha Hum. dado errado no Da MPU. outra vez, né? Deu errado. Eu falei, não vou olhar, vou esperar, paciência, seja o que for, mas eu tava super, super, super desiludida. Eu tava chateada, eu falei, pô, eu estudei mais no 3 do que pro 4. O 4 eu saí com uma sensação ótima, e agora no 3 não. E aí saiu o gabarito. E eu acertei 56 de 60. Não sei como, aí lembrei de tudo que vocês falavam, que as coisas estão no inconsciente, que a gente tem que acreditar no inconsciente. Se você já leu aquele assunto, significa que você, seu inconsciente, em algum lugar, ele vai saber. Tá lá de alguma forma. Tá lá de alguma forma. E pra mim, assim, é a única explicação, porque eu não tinha a menor ideia de causa. Não sei qual que é a causa de aumento de pena. Não E você sei. fez analista e técnico, né? E passou nos Analista dois, né? nos dois. Passou para analista, é muito bem colocado aí, entre os 60 e 62. 62. Pro Para estado. técnico, que não era o seu objetivo, passou um pouco Uhum. mais atrás, mas também foi aprovado, né? Aham. E, Renata, então, assim, qual a sensação que você teve, assim, quando passou tudo, você viu o seu nome lá na lista de aprovados? Qual a sensação que quando você viu isso no Diário Oficial? Na verdade, a ficha não caiu ainda, não. Ainda tô Hum. meio em estado de choque, assim, sabe? Será que vai dar certo? Será que não vai? Porque, assim, É, eu crio uma expectativa, depois some. Aí eu falei, não, calma, vamos com calma pra não ficar triste é. depois e tudo mais. Quando eu vi ontem, porque eu Hum. vi sem querer também no Diário Hum. Oficial, porque do 4 não saiu no Diário Oficial. Só saiu 3 horas da tarde, eu tava quase Hum. tendo treino. E nesse saiu e eu vi sem querer. Aí eu falei, nossa, acho que deu certo. Aí, sem querer, eu fui procurar para técnico, nem tava esperando, nem. Aí coloquei o meu nome inteiro e apareceram 4 Renata, vi onde eu vai para longe. E tava lá no de técnico também. Eu falei, nossa, também deu certo. Perfeito. E, Renata, assim, para a gente concluir, você me disse que estudou um período sem estratégia. E depois estudou Uhum. aí 1 ano e meio e fez todos esses concursos com aprovações, excelentes colocações com estratégia. Qual a diferença que você pontua? Porque você fez cursinho de um e fez cursinho também com outro, com material, né? Material que você estuda e também os cursinhos. Qual a diferença que você percebeu? Então, porque eu senti que quando eu fazia cursinho sem o método, eu sentia que eu aprendia o assunto. Como se você estivesse na faculdade. Você aprende o assunto de um modo geral. Se me perguntarem sobre esse assunto, talvez eu saiba falar. Mas na questão, como a banca cobra detalhe, eu não sabia, porque eu falava, nossa, mas eu sei esse assunto, mas eu não sei a questão, eu não sei responder isso. Então acabava que eu me frustrava 2 vezes, porque eu estudava, achando que estava dando certo e não estava, e depois Uhum. chegava uma hora que eu falava, mas eu estudei e não, entendeu? Não está dando certo, não é possível, porque se eu não estivesse estudando, tudo bem, eu me frustraria só disso, mas eu estou estudando e não está dando certo.
Então, eu senti uma diferença muito grande quando eu comecei a primeiro, eu até esqueci de falar isso, mas para mim o mais importante mesmo, assim, do método todo, foi a dica que você deu de, antes de começar a estudar, fazer questão. Porque às vezes tinha um assunto dentro de um tema que eu tava meio com sono, meio dormindo já. Quando eu tava estudando, eu dava aquele gatilho e falava, isso cai na questão. Daí você dá uma acordada e você já começa a estudar aquilo com mais foco, entendeu? Quando você começa a estudar antes de fazer as questões, de saber o que cai, você talvez se equivoque achando que vai cair isso e cai aquilo, entendeu? Perfeito. Para mim, isso foi muito, muito, muito importante. Mudou, então, a forma como você estuda, né? Ver primeiro o que cai e depois estudar. Porque daí, quando você sabe o que a banca cobra, algumas coisas que você passa meio batido, que é o que você fala. Você não precisa saber tudo de tudo. Você tem que O seu saber. olhar já vai direcionado para o estudo, né? Exatamente. E às vezes o pessoal pergunta, não é que você não vai estudar todo o edital. Depende do concurso. Você estuda. Tem concursos que são editais enormes, como o meu, Defensoria. Eu nunca consegui estudar o edital todo. Tem concurso como de técnico que você consegue estudar o edital todo. Mas existe também, por exemplo, dentro daquela matéria e daquele assunto, até onde você se aprofunda, até onde você vai. É tudo, não é tudo, então você consegue reduzir aí também. Mas, Renata, eu queria agradecer muito essa entrevista, sua participação, te dar os parabéns pelo seu resultado incrível. Meus parabéns pela aprovação no TRF3, analista, principalmente, que era o carro que você queria, que você foi aprovado. E eu queria uma pergunta final, que você dissesse para quem está assistindo, tem dúvida, está estudando, está patinando, está na dúvida se entra no método, que estratégia vai adotar, o que você diria para essas pessoas? Então, eu agradeço muito, assim, uma gratidão eterna, porque para mim foi, assim, uma mudança muito brusca e muito rápida, porque é um período muito pequeno, eu acredito, assim, para uma evolução tanto psicológica de acreditar que é possível, quanto no resultado mesmo, assim. Tanto no resultado do dia a dia, de fazer as questões, quanto no resultado da prova em si. Eu, quando eu entrei para o curso, eu queria tentar saber como estudar para ser uma coisa fácil. Quando eu vi que não era tão fácil, que eu precisaria da minha dedicação, do meu esforço, eu fiquei um pouco assustada, mas depois com essas duas coisas, dedicação, esforço, eu vi que é fácil, não é assim tão difícil. Todo mundo fala, é simples, é só você fazer. Se você fizer de uma forma correta, dá certo. É exatamente o que eu procurava antes da fórmula mágica. Eu descobri agora, entendeu? Que realmente dá para passar se você fizer X mais X. Não tem nada de diferente disso. Você não precisa ser inteligente, não precisa ser o melhor da turma, até porque eu nunca fui. Não precisa nada. É só você sentar e fazer da forma que tem que fazer. E foi o que aconteceu comigo. Perfeito, perfeito. Renata, muito obrigado. Meus parabéns mais uma vez. Quero te parabenizar porque você pegou, tomou uma atitude mesmo, né, de pegar. Estou estudando, não está dando certo. Veio para o método, acoplou a estratégia, pegou os materiais que você tem e colocou a estratégia para trabalhar junto com vocês. E assim, o que é uma coisa muito importante, você se empenhou e colocou em prática, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas dizem assim, acha que entrar no método vai garantir a aprovação. Não, você precisa assistir, você precisa se empenhar, você precisa colocar em prática e você precisa de um período para ver isso acontecer. No seu caso, em 1 ano e meio você foi aprovada no concurso que você queria. Muito obrigado mais uma vez e meus parabéns. Obrigada, agradeço muito. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.